Salmo 126, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, e o tema da minha mensagem hoje é o Deus que intervém. Eu quero falar sobre um Deus que intervém na nossa história, um Deus que interviu no passado, um Deus que intervém no presente, e um Deus que já está lá no futuro, pronto para intervir em nossas vidas. Salmo 126, um salmo muito conhecido. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Uma outra tradução diz: assim como ele transforma o deserto do Negueb. Ele usa essa expressão, Negueb. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa palavra é uma palavra que com frequência volta ao meu coração, e com frequência eu oro em cima desse texto. Eu tenho o hábito de orar as Escrituras, no meu tempo de oração, pegar algumas passagens da Bíblia e ficar orando em cima dessa passagem, e eu faço isso com o Salmo 126, com uma certa frequência. E agora nós estamos fechando o balanço de 2024, né? Vendo o que vai sobrar desse ano, o que foi positivo, o que é que precisa ser ajustado, que talvez não tenha sido tão bom aqui, né? Então, aproveitar esse momento de reflexão que nós, gente, estamos em dezembro já, né? Passou o ano, foi entrando em 2025, né? Imagina. E o Salmo 126, ele é, na verdade, um hino de gratidão a Deus, tá? É um hino de gratidão e de esperança. Ele celebra a intervenção de Deus no povo, na história do povo de Israel, por conta do retorno do exílio. Nós sabemos que o povo de Israel ficou exilado por 70 anos na Babilônia. E havia, num determinado momento, a gente observa em outros livros da Bíblia, que há uma completa perda das esperanças de que um dia eles poderiam voltar para suas terras. Você vê em vários momentos dos livros dos profetas, por exemplo, o povo desanimado. Haviam profecias de que Israel seria restaurado, a nação seria restaurada e de que eles voltariam para o seu lar. Mas num determinado momento eles perdem completamente as esperanças de que isso pudesse acontecer. Você pode olhar, por exemplo, textos bem clássicos como Ezequiel 37, onde o profeta, numa visão, ele se vê no meio de um vale de ossos secos, no cemitério. Aquilo ali representava a esperança do povo de Israel, ou seja, não há mais possibilidade. E aí Deus pergunta para o profeta: por acaso esses ossos podem voltar a viver? Ou seja, humanamente era algo impossível. Mas por acaso esses ossos podem voltar a viver? E o profeta diz: eu não sei, Senhor, tu sabes disso. E ele ordena ao profeta: profetiza os ossos. Profetiza os ossos. E quando o profeta Ezequiel faz isso na sua visão, aqueles ossos começam a se juntar. Começa a ter barulho de ossos se movendo. E de repente aqueles ossos começam a criar tendões, começam a criar ligamentos, e eles se transformam num poderoso exército. Era isso que Deus estava dizendo, que embora parecesse impossível, mas debaixo da sua intervenção, tudo é possível. Muitas vezes a gente fica assim na vida da gente, achando que algumas coisas, tipo, isso aqui já não dá mais, não tem mais volta, já foi. Ossos de um cemitério voltar a criar vida é impossível. Mas a gente esquece que Deus não tem problema com os impossíveis. Deus não fica preocupado com o impossível, com as dificuldades que muitas vezes toma conta
do nosso coração. Então esse salmo é um salmo de gratidão e um salmo de louvor a Deus pela intervenção dele na história do seu povo. Olha só, nos primeiros 4 versos, a gente percebe que nos primeiros 3 versos, o autor do salmo está olhando para trás e ele está dizendo: quando o Senhor trouxe de volta os cativos, isso parecia um sonho, parecia que não era verdade. Eu lembro de um livro que eu li chamado Em Busca de Sentido, de um autor chamado Viktor Frankl. Ele era um eu não me lembro agora se eu acho que ele era um psiquiatra. Ou ele era um psiquiatra ou um psicólogo, mas eu creio que ele era um psiquiatra. E ele passou por 4 ou 5 campos de concentração. Passou por Auschwitz e ficou 5 ou 6 anos em campos de concentração. E no livro ele descreve como foi o dia em que os nazistas abriram os portões para eles irem embora. Agora, os soldados nazistas já não estavam mais batendo em ninguém, já não estavam mais com a farda do soldado alemão, mas estavam vestidos normalmente como civis, oferecendo cigarros para aqueles que estavam saindo. E o sentimento que ele descreve é o mesmo. Não era verdade. Estavam anestesiados. Depois de ver tanta morte, tantos abusos, tanta violência, tanta injustiça, tanta crueldade, enfim, nem palavras, monstruosidade, ele está lá liberado para ir embora. E alguns deles, eles dizem que nem sabiam mais como que era a vida. Então o autor está olhando para trás do salmo e dizendo assim: Deus interviu. E ele nos restaurou. Depois de 70 anos, a gente pôde voltar para casa. E ele diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. E ele falava assim: até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Então é alguém que está olhando para trás, louvando e adorando a Deus por uma intervenção de Deus no passado dessa nação, trazendo libertação. Tem uma frase interessante de um autor desconhecido que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: não fique olhando para trás, você não está indo para lá. Não fique olhando para trás, você não está indo para lá. Quando eu e você olharmos para trás, que seja com gratidão, que seja relembrando aquelas coisas grandiosas, aquelas intervenções de Deus que Ele fez na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente olha muito para o retrovisor, a gente vira uma pessoa amarga, infeliz, fica sempre comparando: naquele tempo que era bom. Aí nós vamos ficando azedos. A gente não consegue virar uma chave na vida da gente muitas vezes. Por quê? Porque estamos presos ao passado. Naquele tempo era legal. Era. Mas viva o hoje. O que é que precisa ser ajustado hoje? Você não está indo para o passado. Quando nós olharmos para trás, que seja com gratidão. Que bom que foi aquele tempo. Que tempo abençoado. E eu louvo a Deus por aquele tempo. Eu louvo a Deus por aquelas experiências que eu tive no passado. Eu louvo a Deus porque lá eu vi a mão de Deus poderosa agindo na nossa vida. Se você olhar para trás hoje, pelo retrovisor, quais motivos você tem para louvar a Deus e para agradecer a Deus? Ou você se tornou azedo, cheio de ressentimento, de falta de perdão, de feridas? Porque aí nós ficamos presos ao passado de uma outra forma. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Olhar para o passado é muito bom, mas desde que seja com gratidão ao Senhor. Desde que seja gratos por aquilo que Ele fez, pelas suas intervenções na nossa vida. E Deus, eu posso dizer pela minha, fez muitas intervenções na minha vida. Teve muita coisa ruim que eu tive que deixar para trás, muito perdão, mas teve coisas boas também que eu tenho que olhar e agradecer a Deus. Nesse livrinho aqui, depois nós vamos dar um livro desses aos nossos visitantes. Logo na introdução,
Esse livro fala sobre gratidão. E nessa primeira parte do Salmo, ele está expressando a gratidão dele. Ele diz o seguinte, ele conta aqui a história de uma briga, né? De uma luta entre duas cobras. Uma cobra preta, chamada, onde que está aqui? Mussurana, e uma jararaca. E ele descreve um pouco esse combate dessas duas cobras. A jararaca tem um veneno mortal, mas a mussurana, ela é imune a esse veneno. E ela consegue, essa cobra preta não é venenosa. Ela tem apenas algo que sai dela e que é injetado na jararaca, que ajuda na hora de digerir a jararaca. Mas ela também, enquanto a jararaca tem um veneno peçonhento e mortal, a cobra preta, chamada mussurana, tem um antídoto dentro dela. Então ela consegue matar a jararaca simplesmente por apertar ela e asfixiar. Né? E ele está dizendo assim, ninguém vive sem ser mordido e intoxicado pelo veneno de outros. Mas se nós resistirmos, a coisa muda. Se ficarmos murmurando e reclamando as injustiças e os ataques da vida, o veneno nos paralisa. Mas se agradecermos, como diz a palavra de Deus, em tudo dá graças, o efeito tóxico perde a sua força e nós ganhamos a parada. Então, vai depender de como nós nos portamos diante de tudo isso. Se a gente ficar azedo, murmurando, reclamando, aí o veneno nos contagia, né? Nos mata. Gratidão. Prática da gratidão. Lá em casa nós temos a caixinha da gratidão. Nós passamos o ano inteiro, nós fizemos isso nos 2 últimos anos, ou 3, eu não lembro. Todos os dias, ou em alguns momentos, a gente anota o motivo de gratidão. Esse ano eu anotei tudo no meu celular, eu tenho um monte de motivo que eu tenho que passar para o papel. E no final do ano, cada um vai colocando os seus motivos de gratidão ali. Hoje aconteceu isso, uma porta se abriu, alguma coisa assim. E aí no final do ano foi muito interessante, nós começamos a tirar os motivos da caixa de gratidão em família e ler, no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo, no dia tal aconteceu... E foi muito legal, foi muito abençoado esse tempo. A prática da gratidão na minha e na sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta para mudar de ponto aqui nessa mensagem. Quais marcas que Deus deixou no teu passado? Quais foram as intervenções que Deus fez na sua vida? Quais foram as intervenções de Deus no seu passado? E o que é que você poderia dizer hoje, Senhor, muito obrigado. Nós ficamos como quem sonha com essa intervenção. Amém? Amém. Olhar para trás com gratidão, com a alma leve, tranquila. Mesmo que tenha tido e teve, como o povo de Israel teve os seus momentos difíceis, os seus exílios, as suas injustiças. Teve tudo isso na história de Israel. Foi uma história de dor, muito difícil, de exílio. Mas ele olha para trás focando o quê? Focando a Babilônia, o sofrimento, as guerras? Não. Ele olha focando a intervenção de Deus na vida desse povo. Olhem comigo agora, por gentileza, o verso de número 4. Quando ele diz assim, Senhor... O que ele faz? Restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do Negueb, uma outra tradução diz, do deserto do Negueb. Deus interviu no passado, mas o que ele está fazendo? Senhor, intervém de novo, restaura-nos. Esse verso 4 é uma oração, ele está dizendo, restaura-nos, Senhor. Nós precisamos hoje, de novo, de uma visitação do alto. Está no presente essa oração, restaura-nos, Senhor. O autor está pedindo hoje, dizendo, Deus, nós precisamos de uma nova visitação. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos de novo de uma intervenção do Senhor na nossa vida. E assim como o Senhor faz lá naquele deserto do Negueb, faz também na minha vida. Faz também na nossa vida, faz também na minha casa, faz também na vida da igreja, faz também nos meus relacionamentos. Senhor, intervém. Para quem não sabe, queridos,
o deserto do Negueb é uma região muito árida do sul de Israel. E durante a maior parte do ano é uma região muito seca e estéril. Muito seca e estéril. Agora, quando vem chuva é uma chuva extremamente repentina. Ocorrem torrentes repentinas que inundam os vales secos. Esse fenômeno acontece ainda hoje. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai passar um vídeo aqui de como é um vídeo antigo, tá? Muitos de vocês já viram esse vídeo, mas olha como que o autor está orando. Ele está ilustrando: Senhor, aquilo que o Senhor faz lá no deserto do Negueb, faz na minha vida, restaura no Senhor. Pode passar o vídeo aí. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Muitas vezes a gente olha para a vida da gente e diz assim: ó, minha vida está um deserto. Minha vida está um deserto, estou passando por um deserto. Tempos de sequidão, tempos de aridez. Mas eu quero dizer que a noite não é para sempre. A própria palavra de Deus diz isso. O dia amanhece, o sol volta a brilhar. E Deus transforma a nossa vida e faz isso muitas vezes. Quando as esperanças se perdem, quando a gente acha que é o fim do caminho. E aí Deus vem e intervém. Você não vê vento, não vê chuva, mas a água vem. Deus tem água estocada em algum outro canto que a gente não consegue ver, e Ele envia essa água para que a vida volte a brotar na nossa vida.
E a oração dele é: Senhor, nos restaura. Restaura-nos, ó Deus. Não é uma oração longa, não é aquelas orações quilométricas, mas é um grito da alma, dizendo: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, assim como o Senhor faz com as torrentes lá no deserto, faz na minha vida isso. Há um texto em que Deus manda o profeta Eliseu, ele diz assim: eles estão num local seco também, árido, provavelmente pode ser até o mesmo lugar, mas há uma ordem que Deus dá para o profeta e consequentemente ao exército de Israel: façam vales e covas neste lugar em que vocês estão. Pela fé, não tinha vento nem chuva. Vales e covas para quê? Para armazenar água. Vocês não verão vento e nem chuva, mas esse lugar vai se encher de água, e vocês e os animais de vocês vão beber e vão ter água para estocar. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Deus intervém hoje. Ele interviu no passado e Deus intervém hoje na nossa vida. Como é que você está vivendo? Em que área da tua vida você precisa, às vezes você diz ao Senhor: restaura, Senhor. Que área da tua vida pode estar passando por tempos de sequidão? Mas creia, o Senhor restaura e o dia amanhece. O terceiro e último ponto, notem que agora já não está, o foco do salmista não está mais no presente, agora está no futuro. Verso 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, o quê? Colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Agora o foco do salmista está no futuro. E ele sabe que Deus está lá no futuro, esperando ele. Tem choro, tem lágrimas pelo caminho muitas vezes. Quem vai andando e chorando, trabalhando, suando, se esforçando e chorando, vai voltar. Há uma promessa de vitória. Há uma promessa de vida dada por Deus lá no futuro. E por isso o autor, ele se alegra em Deus nisso. Notem que ele fala sobre ida e fala sobre a volta. A ida e a volta. O foco do autor não está na ida, está na volta. Gritando de alegria, literalmente diz o texto, com os feixes na mão. A ida tem os seus percalços e tem as suas batalhas, mas esse texto também nos ensina sobre perseverança em meio às lutas e em meio às batalhas. Por quê? Porque Deus intervirá e nós cantaremos de novo, gritaremos de alegria, celebrando a Deus pelos feixes e pelas vitórias que estão lá na frente. Sabe por quê? Porque Deus já chegou lá. Deus já está lá. Ele já está lá no seu futuro. Ele já tem tudo preparado. Sabe por quê? Porque Deus intervém. Ele interveio, ele intervém e ele intervirá. Certamente, na minha vida e na sua vida. Por 2 vezes ele fala de choro de lágrimas, mas o foco dele não está nisso, está na volta. Perseverança. Um estudante, por exemplo, que está fazendo uma faculdade, dormindo tarde, acordando cedo, às vezes trabalha, pensando em desistir porque é difícil demais, mas depois ele vai voltar, gritando de alegria. Ele vai colher. Queridos, pela Bíblia inteira, nós aprendemos a lei espiritual da semeadura e da colheita. Tudo na vida que a gente planta, a gente colhe. O Novo Testamento nos ensina claramente sobre, Paulo vai dizer isso até em Coríntios 9, aqueles que plantam fartamente vão colher fartamente. É uma lei espiritual também. Outro salmo, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus já está lá no futuro. Ele já chegou lá. Paulo fala em Romanos 8,18 que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Amém. Nem se comparam com a glória que está por vir.
E eu quero te dizer, mesmo diante de lutas, o resultado final é colheita e alegria para a minha vida e para a sua vida. O Senhor estará lá no futuro e vai nos abençoar mais uma vez. Quero concluir essa mensagem dizendo que Deus intervém, gente. Ele intervém hoje transformando o nosso deserto numa terra fértil e que Deus intervirá. O Senhor estará lá. Quando nós pensamos no nome para essa igreja, nós pensamos num nome que tem tudo a ver com isso. Emuná fala sobre a fidelidade de Deus. Emuná é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 32:8 fala El Emuná, é um dos nomes de Deus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Deus é fidelidade. Tem a ver com o caráter dele. Tem a ver com o caráter de Deus, um Deus que não falha. Emuná é fidelidade de Deus. Para terminar, Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de prosperar, planos de paz, e não de causar algum dano a vocês. Planos de vos dar esperança e um futuro. Quando Deus olha para o seu futuro, Ele está lá, junto com você. Por isso, algumas pessoas não gostam dessa expressão, mas eu digo, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Ah, pastor, mas o melhor de Deus é Jesus. Jesus foi crucificado. O melhor de Deus já veio. Mas Ele promete que voltará. Então está por vir. O melhor de Deus está por vir na minha vida e na sua vida. Vamos ficar de pé? Cultive uma vida de gratidão a Deus. Não permita que as experiências do passado te azedem. Não permitam que as experiências do passado venham azedar você. Não permita que essas experiências te deixem presos. Se você porventura está dessa forma, lembra do verso 4, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, a oração é para hoje. Se disponha. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pela sua vida. E você hoje que precisa de uma intervenção de Deus em alguma situação da tua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Não fica tímido, não se... Eu queria que você pudesse vir e dizer, Senhor, eu quero... Restaura-nos, eu quero uma intervenção.